Oi, gente, bom dia. Eu sou a Simone e esse é o Ponto Rosa e Vírgula. É um canal onde eu estou tentando acolher algumas mulheres, algumas histórias e falar um pouquinho de mim. Eu estou tentando colocar o Frederico para conversar, mas ele não quer conversar. Eu queria falar hoje sobre uma história, na verdade eu vou contar uma história bem interessante de muitos anos atrás, uma história real, mudando alguns nomes, porque não sei como é que funciona essa parada aí. Enfim, ontem eu recebi uma mensagem de uma pessoa muito querida que me fez lembrar muito, né, dessa passagem da minha vida. E eu vou contar, depois a gente faz uma breve reflexão. Lá em 2001 eu fui trabalhar em Campinas numa distribuidora de combustível. Fui substituir uma amiga que foi promovida e quando, né, no primeiro dia de trabalho as pessoas começaram a chegar e ela foi me apresentando a todo mundo e de repente chegou uma mulher preta, alta, com um cabelão todo cacheado, cara fechada assim. Passou, cumprimentou, bom dia, bem seco, e depois ela entrou no banheiro que ficava do lado da mesa, e aí a moça que estava me ensinando o serviço, apresentou, essa aqui é a Simone, ela vai começar, vai ficar no meu lugar, né? Ela olhou de rabo de olho, olhou pra mim e falou, coitada, seja bem-vinda. E a vida seguiu. Foram muitos dias, ela não olhava para o lado, ela não falava, ela conversava muito no setor dela, mas comigo ela falava muito pouco. E aí um dia, do nada, ela passou por mim e ela virou para mim e falou assim, fedida! Aí eu fiz uma cara de interrogação, porque eu sempre achei que ela não gostasse de mim, né? Daqui a pouco ela voltou, horrorosa! Aí eu falei, enfim, seguimos a vida. Passou um tempo, ela foi fazer café, e aí ela já estava me chamando, ela já tinha aprendido meu nome, e ela chamava às vezes a gente pelo diminutivo, então ela me chamava de Cizica. A Cizica, acabei de fazer um cafezinho, quer? Eu falei, quero. Aí ela veio, trouxe o café e me mostrou a língua, assim. Um tempo depois, eu ainda era nova no trabalho, eu acho que eu deveria ter um mês de casa, mais ou menos, e eles estavam contratando, é uma coisa terrível de se contar, mas eu vou contar, e estavam recebendo currículo. Vocês lembram do currículo? Antigamente mandava aquele calhamaço de papel. E devia ter uns 200 currículos ali, já tinham contratado e me foi ordenado que eu destruísse alguns. E eu comecei a rasgar o currículo, né? A maioria eu não abri o envelope. E teve um envelope que eu vi que estava mais grosso e eu não consegui rasgar. Quando eu abri o envelope para ver, não era um currículo, eram documentos, eram cópias de documentos importantes, certidões, identidade, enfim. Eu tinha feito uma cagada grande. E eu, no desespero, abri a gaveta e guardei, e eu não sabia o que eu ia fazer. Eu falei, o que eu vou fazer agora? Não demorou muito, já era fim de tarde e fechava o malote todos os dias, né? O meu malote já tinha saído. E ela chegou e perguntou, você viu por acaso uma documentação assim, assim, assado? E eu, em desespero, não sabia o que fazer, eu olhei para ela e contei. Falei, olha, aconteceu isso, isso e isso, eu estava destruindo currículos e estava no meio, e eu acabei rasgando um pouco, mas não cheguei a rasgar tudo.
e ela estava conversando no Nextel com uma pessoa da sede lá no Rio de Janeiro. Aí ela olhou para mim, abriu o envelope, era o que ela estava procurando. Ela pegou o rádio e falou para a pessoa, falou, os documentos chegaram atrasados, não vai dar tempo de ir numa loja de hoje, eu vou te mandar amanhã. Aí ela desligou o Nextel, olhou para mim, deu aquela piscadinha e seguiu. Logo ela levou o envelope, logo ela voltou e pediu que eu tirasse cópia novamente. Tirei. Passou e acabou. Me disseram muito para tomar cuidado com ela, porque ela era uma pessoa muito enérgica e ela explodia de repente, e ela falava muito palavrão e ela gritava. E uma vez eu fui, o interfone tocou e era a portaria avisando, tinha um cliente dela querendo entrar, se podia autorizar, e eu fui perguntar para ela, ela falou que não. Aí eu voltei, falei para a portaria, não, ela não autoriza, daí eu fui lá, viu, tá insistindo, não vai entrar. Na terceira vez que eu voltei, ela tava no telefone, você não vai subir aqui não, que na puta, não vai subir. E aí a pessoa subiu, eles se abraçaram e conversaram, foi bem interessante o encontro. Ela tinha uma amiga, era ela quem ensinava o serviço para outra moça, que também era nova. E ela era muito, muito, muito enérgica com essa moça. Houve uma situação que eu ouvi ela gritando assim, ô fulana, se você continuar me fazendo achar que eu não tô sabendo ensinar, eu vou pedir a conta hoje mesmo. E o tratamento era assim, elas saíam para almoçar, ela estava sempre na frente, né? Aí ela gritava, bora fulana, ó, mulher lerda! E aí ela segurava o elevador, daqui a pouco a amiga passava, bem tranquila, calma, dava aquele sorrisinho. Eu certa vez cheguei mais cedo e perguntei, né, a gente estava tomando café e perguntei para a amiga dela, viu, como é que você aguenta o tratamento? Ela deu uma risadinha, ela falou, não é nada disso que você pensa. Enfim, não era só o que pensava, era o que todo mundo falava e era o que parecia. Aí um tempo, isso já tinha uns 4 meses talvez de trabalho, eu olhei, a gente trabalhava no 8º andar, eu olhei da janela no horário de almoço, estavam as duas num ponto de ônibus. E eu fiquei olhando, pensei, falei, vai entender, né? As duas vivem em pé de guerra, vivem se pegando e não se desgrudam. Como é que pode? E aí, passou, acho que na semana seguinte, eu cheguei, estava fazendo café e a amiga dela chegou. Nós morávamos na mesma cidade, então sempre chegávamos mais cedo, por conta do transporte. E aí, a gente conversando de manhã, ela me avisou, falou, olha, amanhã você desvia a ligação para ela, né, para a amiga dela, porque eu não venho trabalhar. Falei, tá bom, mas tá tudo bem. Ela, eu vou fazer uma cirurgia. Aí eu falei, nossa, cirurgia do quê? Ela falou, eu vou tirar um carocinho que apareceu na minha mama, no meu seio, ela falou. Eu não falava mama antigamente, ela falou no seio. Eu falei, meu Deus, você está com câncer? Ela falou, sim. Mas você não falou nada pra ninguém, ninguém ficou sabendo, né? Sempre aquela tragédia. Ela falou, eu falei, sim. A fulana, a amiga dela, que tratava mal, que gritava, que falava palavrão, ela falou, ela sabe de tudo, ela me acompanhou em tudo, ela esteve comigo o tempo todo. E pode ficar tranquila que ela vai cuidar das coisas. Aquele dia eu senti vergonha de mim. Talvez vergonha da conclusão precipitada, de ter seguido o que as pessoas falavam e de criar na minha cabeça uma imagem baseada no que me disseram e no pouco que eu vi.
ela era realmente uma pessoa muito enérgica, ela não abaixava a cabeça para ninguém, ela batia a boca, ela discutia, se ela tivesse dentro da razão dela, principalmente, mas ela era uma pessoa muito humana, ela era uma pessoa muito justa, talvez uma das melhores pessoas que eu já conheci na minha vida. Eu me lembro muito de estar, às vezes, distraída, estar trabalhando, e ela, no pior dia dela, que ela era assim, né? Quando ela não estava nada bem, ela cantava. E aí eu tava ali distraída, mexendo no computador, ela passava por mim, bonecão de poço, tá maluco, tá doidão? Aí eu dava risada, mas levava cada susto. Daqui a pouco ela voltava, balançar a cabeça, braços, e popozão. Uma figura, sabe? E tempos depois, né? Eu acho que depois de um ano e meio que eu já estava na casa, ela viveu um drama pessoal e se ausentou e fez muita falta. O bom humor dela fez muita falta, o sarcasmo dela fez muita falta, a experiência, a competência, os conselhos, o apoio, a cumplicidade. Então, assim, qual que é a moral da história, né? Quantas vezes a gente ouve que somos pessoas erradas, pessoas negativas, que é feio ser do jeito que a gente é, doida, a gente falar o que a gente pensa, a gente verbalizar, falar na cara da pessoa. Às vezes a gente escolher não se calar, porque eu muitas vezes quer vir aqui, Frederico. Olha, gente, o Frefre, ele não tá querendo aparecer, mas muitas vezes eu escolho, né? Eu não vou, eu vou me abster, eu não vou me pronunciar porque eu não quero confusão. Será que isso é o correto? Ela falava muito sobre isso, sobre às vezes a gente saía para beber depois do expediente, fazer um happy hour, e ela falava muito sobre a gente ter segurança sobre quem nós somos, né? Sobre a nossa personalidade. Dentro daquela mulher tinha uma história de vida difícil, uma história de muita luta. Ela foi uma pessoa que ela lutou muito para chegar onde ela chegou. Ela sofreu muito, principalmente com questões raciais. Então, ela era realmente tudo aquilo, mas ela era uma pessoa incrível. O jeito de ser da pessoa, às vezes, não é tudo o que você não pode sair dizendo, nossa, você viu como ela, você não sabe da história, você não conhece, né? A gente tinha um carinho enorme, 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 enorme por ela, dentro da loucura dela, porque se fosse diferente, ela não seria a pessoa que ela era, e eu acho que não teria marcado tanto a minha vida. Eu acho que essa passagem, essa pessoa com quem eu tive o prazer de trabalhar por 2 anos, ela me ajudou a construir muito da minha personalidade. E toda vez que alguém tenta me diminuir pela minha maneira de ser, eu estou tentando aprender a ser justa com aquela menina que veio de um bairro complicado, né? Mas muito bom. Eu vim de um lugar onde as pessoas se conheciam, as histórias se cruzavam, de onde eu tenho as minhas lembranças. Eu venho de uma família grande, onde eu aprendi um pouquinho com cada um, aprendo até hoje, estou sempre disposta a aprender. É muito triste você oferecer seu carinho, o seu amor, e as pessoas darem sempre um passo para trás, porque não confiam, apenas porque você é diferente e você não quer mudar o seu jeito de ser. Então, hoje eu sou uma pessoa assim, eu comentei com uma amiga na semana passada, eu prefiro apanhar na cara. Se você tiver que falar alguma coisa, fala pra mim, fala na minha cara como ela fazia, do que
falar pelas costas, que falem de mim pelas costas, é uma coisa que eu tenho pavor. E ela fazia muito isso. Se ela tivesse que dar uma bronca, se ela tivesse que falar, você fez merda, ela falava. Se ela visse, como foi o meu caso, que não foi proposital, ela era muito justa. Então, assim, eu acho que a vida da gente é um constante aprendizado, e esse tipo de aprendizado, principalmente, às vezes as pessoas passam pela vida da gente para ensinar muita coisa e para te colocar num lugar de segurança, de você saber que o que você é pode não ser bom para uns, mas para muita gente é uma referência, é importante. Então, assim, eu ouvi coisas negativas ao meu respeito por muitos anos, por muito tempo. Coisas que eu fazia errado, coisas que eu falava errado, essa minha mania de abraçar todo mundo, de acolher todo mundo. Só que hoje, refletindo muito depois dessa mensagem que eu recebi, de todas as histórias que eu já vi, principalmente dessa história que eu contei, eu vejo que eu não tô errada. A gente não perde nada por ser quem a gente é. Eu tenho o meu jeito de cuidar, eu tenho o meu jeito de amar. O meu filho entende muito isso, né? A gente não precisa estar sempre lambendo, sempre estar jogando flores. Acho que a gente, primeira reunião de escola que eu fui do meu filho, a professora dele falou isso lá no prezinho. Amar não é só você dar brinquedo, você brincar e passear, também é ensinar, educar e ajudar a colocar o pé no chão. Essa pessoa com quem eu trabalhei me ensinou muito a colocar o pé no chão. Ela me ensinou muito sobre a minha competência, a minha capacidade, que eu acho que às vezes, por ouvir tanta coisa negativa a meu respeito, eu acabei perdendo, ou é que a gente acaba perdendo, né? Mas muita gente não compreende, muita gente acha que você é forte, que você não se perde, que não é por aí, entendeu? A gente sangra também. E às vezes é um pequeno gesto, uma coisinha que você tem vontade de falar para a pessoa e você fala, não vou falar para ela. Mas, gente, faz uma diferença tão grande na vida da gente você ouvir coisas boas sobre você, você ouvir coisas positivas e você ouvir que dentro da sua loucura, do seu jeito de ser, você consegue alcançar as pessoas, você consegue acolher, você não precisa mudar a sua fala, você não precisa infantilizar a voz e você não precisa se vitimizar. Você pode chamar atenção sendo você mesmo, fazendo barulho, levantando a sua bandeira e da maneira que você acredita. Ela me ensinou muito sobre isso, sobre dizer sim às coisas que eu acredito, às coisas que me ensinaram, que os meus pais me ensinaram, que é agir com o coração dentro da minha criação, respeitando o meu jeito de ser, respeitando a minha menina lá do passado, que era infantil, lógico, imatura, e hoje com quase 50, porque 49 é quase 50. Eu com quase 50 anos tô tentando entender muito do que eu fiz lá atrás. Então, eu queria hoje falar de uma mulher que inspirou minha vida, e essa pessoa, que infelizmente não tenho mais o contato, inspirou muito a minha vida. Não só por essa convivência, por tudo o que ela viveu depois, que eu não vou contar, talvez um dia, quem sabe, mas é uma mulher forte, determinada e que acreditava no que ela era. Eu tô aqui de frente com a minha estante de livros, olhando para o livro que eu ganhei do meu amigo Alex Martinatti, é o livro da Nani People. E no livro da Nani People, ela conta que a mãe dela dizia para ela: as pessoas fazem com a gente o que a gente permite que elas façam. Então, é preciso tentar aprender a não permitir que as pessoas ditem quem nós somos
pelo nosso jeito de ser, sem conhecer a nossa história, né? Nós podemos ter lados ruins, mas temos um lado bom, todo mundo tem, ninguém é 100% bom, gente. Eu sempre digo isso, ninguém é 100% correto, e eu acredito nisso. Eu não sou 100% correta, não. Eu tenho muita coisa, tenho muito defeito, e ninguém é. E eu desejo para vocês uma boa semana e que vocês encontrem uma coleguinha igual essa na vida. E o dia que vocês encontrarem, aproveitem. Ela vai sempre ter muito para ensinar. Beijo, boa semana.